Boa tarde, pessoal. Hoje iniciaremos mais uma aula sobre números inteiros e hoje vamos aprender as propriedades da multiplicação. Ontem nós vimos a base, né? A multiplicação em si, como eram as operações, como ficavam os sinais. Ontem não, na nossa última aula, no caso. Agora vamos aprender as propriedades da multiplicação. Na multiplicação, existem 4 propriedades: propriedade comutativa, propriedade associativa, o elemento neutro e a propriedade distributiva. Vamos aprender cada uma delas. A propriedade comutativa diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. No exemplo abaixo, menos 3 e mais 5 são os fatores, o resultado é o produto. O que quis dizer nessa questão? Podemos ver aqui, nos dois exemplos, o 1 e o 2, que 1 e 2 mais feio. Enfim. Ó, em cima, no 1 temos menos 3 mais 5 é igual a menos 15. Já no 2 temos mais 5 vezes menos 3 e é igual ao mesmo mais 15. Ou seja, a ordem do fator, a ordem dos números, não alterou no resultado. Tanto faz o 3 vir primeiro ou o 5 vir primeiro, como aqui embaixo, o resultado foi o mesmo. Então é isso que essa primeira propriedade quer falar. A ordem dos fatores, que são os fatores, os números que estão multiplicando, não altera o produto. E o produto é o resultado, que sempre será o mesmo, independente da ordem dos fatores. Agora vamos para a propriedade associativa. Na propriedade associativa, a associação dos fatores não modifica o produto. Ou seja, nesse caso a gente sempre vai usar quando tiver 3 números se multiplicando, 3 ou mais números se multiplicando. O que ele quis dizer? Independente de quais dois números você multiplicar primeiro, o resultado sempre vai ser o mesmo. Aqui nessa multiplicação temos menos 3 vezes mais 5 vezes menos 2. Primeiramente, nesse primeiro exemplo, ele multiplicou menos 3 vezes mais 5, que deu menos 15, e depois multiplicou com menos 2. O resultado deu o mais 30. Já no segundo caso, tem a mesma multiplicação, só que antes ele multiplicou mais 5 vezes o menos 2, que deu menos 10, e depois multiplicou o menos 10 com o menos 3, que deu mais 30. Ou seja, independente de quem você multiplicar primeiro, o resultado será o mesmo. Elemento neutro. A do elemento neutro é muito simples, é o mais fácil que tem. Na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Eu até falei um pouco por cima na última aula. Qualquer número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. Nesse caso, um dos fatores sempre será o número mais 1. Por exemplo, mais 8 vezes mais 1. Ó, presta atenção quando for mais 1, viu? Mais 1 será o próprio mais 8. O próprio mais 8 será o resultado. No caso, menos 100 vezes mais 1. Quem será o resultado? O próprio menos 100. A multiplicação por 1 não altera. Não altera. No caso, se ao invés de mais 1 fosse o menos 1, ia alterar. O que ia alterar? O sinal, não é? Porque quando os sinais são iguais, dá o mesmo valor. Aí no caso, menos 100 vezes menos 1 ia ser mais 100. Não ia ser só o 100, ia ser o mais 100. Mas nesse caso aqui é quando 1 for positivo. Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Propriedade distributiva. Realizamos o produto do termo externo ao parêntese com os termos internos ao parêntese. Aqui a gente vai usar quando tivermos uma multiplicação e uma adição ou subtração. Ou seja, o número de fora. Deixa eu pegar a canetinha. O número de fora está multiplicando esses números de dentro. Mas cuidado, é quando não for multiplicação. Ó, fora é multiplicação, mas dentro tem uma multiplicação? Não, tem uma soma. Nesse caso, o que a gente faz? A gente faz o famoso chuveirinho. Como assim? Multiplica
o menos 2 pelo 3, depois o menos 2 com o 4 e soma tudo. Ou seja, ó, menos 2 vezes 3, tá aqui, menos 2 vezes 3. Aí mais, repete o sinal, mais, aí menos 2 vezes 4. Depois que fizermos isso, vamos multiplicar 1 por 1. Menos 2 vezes 3 é igual a 6. Mais, repete o sinal de mais, menos 2 vezes 4, que dá menos 8. Aí agora a gente volta lá para o início, que eu disse o quê? Antes de fazer qualquer continha de mais ou de menos, a gente tira do parêntese, fazendo como? Relação de sinal. Menos, não tem nenhum na frente, repete o menos 6. Aí aqui no caso, mais, aí entre parênteses, menos 8. Como a gente faz? Mais com menos dá menos. Então tiramos o parênteses, tiramos o sinal de mais e botamos o menos. Aí menos 6, menos 8. Sinais iguais. Repete o sinal, repetimos o menos e somamos os números. 6 mais 8, 14. Será igual a menos 14. Então, o que fizemos? Quando tivermos casos que o número fora está multiplicando dois outros números que estão dentro do parênteses, pode ver, esses dois, tanto o mais 3 quanto o mais 4, estão dentro de outro parênteses. Ó. Além dos parênteses individuais dele, tem outros dois parênteses fora ele. Então a gente multiplica o de fora com cada um elemento que está dentro. Menos 2 vezes 3 e o menos 2 vezes 4. E depois efetuamos o cálculo normalmente. Então, pessoal, a aula de hoje é só isso. Vou passar a atividade para vocês sobre o assunto simples. E qualquer dúvida pode vir tirar comigo. E até a nossa próxima aula.